Capítulo 4 das restrições de acesso à informação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, inciso 1, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Inciso 2, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Inciso 3, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Inciso 4, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Inciso 5, prejudicar ou causar riscos a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Inciso 6, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Inciso 7, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, inciso 8, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor, em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção, e são os seguintes: inciso 1, ultrasecreta, 25 anos. 2, secreta, 15 anos. 3, reservada, 5 anos. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Parágrafo 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível considerados. Inciso 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 2. O prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. Seção 3. Da proteção e do controle de informações sigilosas. Artigo 25.
É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo 1º. O acesso à divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Artigo 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal e elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. A seção 4. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Inciso 1. No grau de ultrasecreto das seguintes autoridades. A linha A. Presidente da República. B. Vice-presidente da República. C. Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. D. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E. Chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2º. No grau de secreto das autoridades referidas no inciso 1, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 3. No grau reservado das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível 10, 101.5 ou superior do grupo direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com a regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A competência prevista nos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como ultrasecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior. Vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. A classificação de informação no grau de sigilo ultrasecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto em regulamento. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrasecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Artigo 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. Assunto sobre o qual versa a informação. Inciso 2. Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Inciso 3. Indicação do prazo de sigilo, contados em anos, meses ou dias, ou do evento que o defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24. Inciso 4. Identificação da autoridade que a classificou.
Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos do regulamento. Inciso 1. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. Inciso 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos de classificação. 7. Das informações pessoais. Artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação, de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa que elas referirem e, inciso 2, poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que elas se referirem. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3º. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. Inciso 1. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para a utilização única e exclusivamente para tratamento médico. Inciso 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Inciso 3. Ao cumprimento de ordem judicial. Inciso 4. A defesa de direitos humanos. Ou, inciso 5. A proteção do interesse público e geral preponderante. Parágrafo 4º. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas
para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre procedimentos para tratamento de informação pessoal. Capítulo 5 das responsabilidades. Artigo 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Inciso 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento, em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Inciso 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Inciso 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Inciso 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Inciso 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. Inciso 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. Inciso 1. Para fins de regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Ou, inciso 2, para fins do disposto na Lei 8.112 e suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com a suspensão segundo os critérios nela estabelecidos. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis nº 1079 e 8.429. Artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei, estará sujeita às seguintes sanções: inciso 1, advertência; 2, multa; 3, rescisão do vínculo com o poder público; 4, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Inciso 5, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. A reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4º. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública facultada à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente
pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo apuração de responsabilidade funcional, nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de natureza com órgãos ou entidades, tem acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 35. Vetado. Parágrafo 1º. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para, inciso 1, requisitar da autoridade que classificar informação como ultrasecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Inciso 2. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7º e demais dispositivos desta lei. Inciso 3. Prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Parágrafo 3º. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deverá ocorrer no máximo a cada 4 anos, após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos. Parágrafo 4º. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no parágrafo 3º implicará a desclassificação automática das informações. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 anos para seus integrantes e demais disposições desta lei. Artigo 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Artigo 37. É instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o Núcleo de Segurança e Credenciamento, que tem por objetivos: inciso 1. Promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos ou entidades para tratamento de informações sigilosas. Inciso 2. Garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países, organizações internacionais com as quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Artigo 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, em relação à informação de pessoa física ou jurídica constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecretas e secretas,
no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Parágrafo 1º. A restrição de acesso a informações em razão da reavaliação prevista no caput deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. Parágrafo 2º. No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações observados nos termos desta lei. Parágrafo 3º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. Parágrafo 4º. As informações classificadas como secretas e ultrasecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas automaticamente de acesso público. Artigo 40. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta, designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei. Inciso 2. Monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Inciso 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei. Inciso 4. Orientar as respectivas unidades, no que se refere ao cumprimento do disposto desta lei e seus regulamentos. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável. Inciso 1. Pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Inciso 2. Pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência da administração pública. Inciso 3. Pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando a consolidação, a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30. Inciso 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta lei. Artigo 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 43. O inciso 6 do artigo 116 da Lei 8.112 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116. Inciso 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44. O capítulo 4 do título 4 da Lei 8.112 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 126-A. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes de improbidade, ou de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios
em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º e na seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se, inciso 1, a Lei 11.111, inciso 2, os artigos 22 a 24 da Lei 8.159, artigo 47. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação.